Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Instituto Antítese. Irmãos, espero que todos estejam bem. Nós queremos aqui, nesse vídeo, apresentar uma outra parte da nossa breve crítica à empresa Brasil Paralelo, ok? E não é no âmbito do entretenimento e do jornalismo, mas no âmbito específico da educação, certo? Que é aquilo a que essa empresa se propõe, certo? O resgate, certo, da educação clássica, ok? E para iniciarmos sem perda de tempo, pois o tempo é muito precioso e esse é um assunto de elevada densidade teórica, inclusive, nós queremos nos dirigir imediatamente à fonte teológica e intelectual que orienta, que anima, que governa a mentalidade da Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo, ela tem uma identidade teológica católico-romana. No entanto, o catolicismo romano sustentado pela BP não é o catolicismo romano historicamente ortodoxo. E isso é fato, mas é o catolicismo romano influenciado pela ideia sincretista do professor e filósofo Olavo de Carvalho, o qual é realmente, eu diria, o psicopompo espiritual dessa empresa, né? E dos seus professores, muitos dos quais bons professores naquilo a que se propõe ensinar, mas que, no que tange a uma teologia distintamente cristã, eles são, de fato, heterodoxos. E não só heterodoxos, mas também hereges, ok? Porque o ponto de vista sincretista, ele não é o ponto de vista bíblico. E quando eu falo sincretista aqui, eu não estou falando no sentido de ecumenismo, mas no sentido antigo. Em realizar uma espécie de síntese dogmática entre teologias. Então, assim, o título desse vídeo será Brasil Paralelo entre dois mundos? Então é uma pergunta, certo? E que eu vou responder aqui como um afirmativo sim. Sim, a Brasil Paralelo, ela transita entre dois mundos. Por quê? Porque tanto o catolicismo romano ortodoxo, quanto esse catolicismo romano adaptado à cosmovisão olavista, transita entre dois mundos. Então, para demonstrar aqui esse imbróglio tão multifacetado, complexo e historicamente, digamos, detectável, principalmente em sua expressão filosófica, eu gostaria de ler aqui, para fazer o devido contraponto, dois versículos das Sagradas Escrituras. Nós leremos aqui primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né? O capítulo de número 2 e o versículo de número 6 e 7. Está escrito assim: Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. O que está claro aqui, e o elemento principal que eu tenho aqui para expor como objetivo desse vídeo, é a antítese entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Paulo fala, mas falamos a sabedoria de Deus, o versículo 7, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A tradução King James atualizada nos informa o seguinte: antes das origens das eras, ou antes da origem das eras, antes da origem das eras, ok? Então, Paulo nega que a sabedoria, a ideia de sabedoria
própria do Evangelho seja uma sabedoria arquitetada, obtida, conquistada e percebida pelo intelecto ou pelos poderes intelectuais dos homens. Então Paulo assenta aqui um elemento, digamos, absoluto, inegociável e incontestável de uma mentalidade cristã, ok? E o holandês Doivert vai tratar nessa obra aqui, que já iremos ler aqui um trecho para continuarmos, Raízes da Cultura Ocidental. Ele vai tratar nessa obra de que o conceito de antítese, ele nasce ali dentro do contexto filosófico grego antigo e que ele significa objetivamente oposição. Oposição. E uma oposição é aquilo que faz frente a uma outra proposta que identifica um inimigo comum, certo? Então, a oposição, ela resiste a esse inimigo, resiste a uma outra proposta, logicamente falando, ok? Então, isso ficou muito claro. Mas note o seguinte, que falando imediatamente das ações políticas, sociais da Brasil Paralelo, nós entendemos claramente que ela traz, sim, uma reestruturação da expressão cultural clássica. Por quê? Porque a matriz intelectual da Brasil Paralelo não é a teologia cristã. Não é a teologia cristã. Seja ela católico-romana, seja ela protestante. Protestante, obviamente, menos ainda. Ok? Então, a matriz intelectual da Brasil Paralelo é uma matriz filosófica. É uma matriz filosófica. E é uma matriz filosófica exatamente porque, já que se apresentam como católicos e etc. Porque o motivo básico religioso clássico, ele toma a consciência intelectual cristã de uma forma oficial e mais abrangente e também decisiva, certo? Ali na origem formativa do tomismo do Tomás de Aquino. Então, a grande síntese de Tomás de Aquino vai exatamente acionar o controle da consciência intelectual no catolicismo romano por esse motivo básico religioso grego, que é o motivo matéria-forma, ok? Então, a BP, ela assevera de forma enfática, apaixonada, constante e inegociável o retorno aos clássicos. O retorno aos clássicos. Mas notem, senhores e senhoras, notem, meus irmãos, os clássicos são cristãos. O pensamento clássico, ele tem uma raiz cristã, biblicamente autorizada, ensinada, dogmaticamente sancionada, verificável, ordenada. Eu acredito que todo cristão em sã consciência, minimamente instruído na história do cristianismo, dirá que não. Essa é a única resposta. Essa é a resposta inegociável. Essa deve ser a resposta inabalável de um cristão autêntico. O pensamento clássico nada tem a ver com o pensamento cristão. Porque o cristianismo, de fato, ele traz aí, eu diria, a morte da dialética, certo? E eu vou explicar isso aqui em pormenores, ok? Nesse vídeo, né? O cristianismo, ele decreta a morte da dialética, do sentido dialético. O pensamento dialético, como eu havia falado, e já vamos retomar, ele nasce no interior da cultura filosófica grega antiga. Mas, no cristianismo, esse pensamento dialético, ele não possui qualquer vestígio de sentido. Porque o cristianismo, ele não está partindo, certo? De uma, digamos, tensão dialética previamente orientada.
essa tensão dialética previamente orientada reside exatamente no motivo básico religioso grego, matéria e forma. Opõe-se por necessidade ontológica a fim de alcançarem, atingirem a síntese da perfeição teológica, intelectual, existencial e teleológica, ok? Então veja que este é um assunto endereçado principalmente aos intelectuais da Brasil Paralelo, ok? E muitos podem objetar ou então, né, se indisporem, eu diria um tanto temerariamente, ao me criticarem quando eu trago alguns conceitos, algumas palavras, alguns contextos, digamos, com um nível de abstração mais elevado, em comum, não é? Para um vídeo como esse. No entanto, a minha justificativa é a seguinte: eu não trato os cristãos, certo, como idiotas incapazes. Eu não trato os cristãos como idiotas incapazes, porque eu também sou cristão e aqueles que me ouvem, ao menos a maioria, são cristãos protestantes e vocês possuem o Espírito de Deus, que é como Paulo disse: Deus legou-nos ou ordenou a sua sabedoria antes dos séculos para a nossa glória. A sabedoria ao qual eu me reporto aqui é a sabedoria de Deus dada aos cristãos. Os cristãos precisam se apossarem dessa sabedoria e não ficarem mendigando ou indo atrás ou simplesmente aplaudindo, extasiados, a sabedoria do catolicismo romano ou a sabedoria da filosofia moderna, grega ou de qualquer outra tradição religiosa. Por quê? Porque no cristianismo existe um conceito de sabedoria próprio. E esse conceito de sabedoria próprio, ele é um conceito elevadíssimo e totalmente distinto do conceito de sabedoria do pensamento ocidental e não cristão. Então, este é o meu ponto aqui para justificar exatamente a natureza do tratamento intelectual dada essa questão da Brasil Paralelo. Então, a Brasil Paralelo exige parte, assume no nível axiomático de que os clássicos possuem a solução civilizatória, política, social, educacional, sobretudo soteriológica e cultural para o Brasil, certo? Isso é uma soteriologia, certo? Que por sua vez é apresentada e imposta por um pensamento religioso. Aqui estamos agora exatamente na dialética religiosa grega, certo? Onde esse motivo básico religioso atual, ele precisa ser destronado, derrotado para que o motivo básico religioso grego conquiste, sobreponha-se e triunfe. Então, o Brasil Paralelo, ao trazer esse nível, não é, de louvor e de valor do clássico, né, ou exibir os valores clássicos como solução para o Brasil, é algo realmente flagrantemente anticristão. Anticristão. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Os valores bíblicos são os valores do reino de Deus. E o reino de Deus, certo? Ele possui a sua sabedoria, uma sabedoria onipotente. Uma sabedoria onipotente. Então eu vou deixar uma pequena reflexão àqueles que são os pensadores da Brasil Paralelo, né? Pensadores que estão apaixonados por essa campanha. Claro que, digamos, justificados, certo? Prima facie, pois o homem ele deve militar por aquilo que acredita, ele não pode fazer diferente, é uma impossibilidade ontológica, obviamente, mas, no entanto, estão totalmente equivocados. Então, o anticomunismo da Brasil Paralelo é algo necessário, é algo que deve ser feito. Também, não é? A oposição ao anti-intelectualismo, à ignorância, à degenerescência cultural, a
imoralidade restrita, certo? Trazido também, inclusive, por essa cultura woke atual, né? O antifeminismo. Então, são posicionamentos acertados e necessários. No entanto, pelos motivos básicos religiosos, apóstatas, anticristãos. Então, vamos ler aqui a proposta do Duyven para nós chegarmos aqui no ápice explicativo dessa minha crítica, ok? Então aqui na página de número 25 está escrito: a tarefa da dialética teórica é levar o pensamento de uma oposição meramente lógica para uma síntese mais elevada. Nisso reside sua justificação, para que se alcance ou não essa síntese. Tem-se de estar atento ao ponto de partida, o qual é comandado por um motivo religioso básico. Percebemos que esse ponto de partida teórico é em si mesmo determinado pelo motivo básico da erudição. De qualquer modo, devemos admitir que a dialética teórica, em sua busca por uma unidade mais elevada, sobre a base de oposições relativas, é plenamente justificável. Então é o que eu expliquei aqui. Quer dizer, a dialética ela é uma necessidade ontológica. O ponto aqui da dialética é o seguinte, é que ela parte, certo, desde o dogma da autonomia do pensamento teórico. O pensamento teórico faz uma interpretação da realidade. Essa realidade, logicamente, detecta-se que ela é uma realidade oposta, antagônica, e então essa oposição é construída. Essa oposição é logicamente construída, certo? Mas note, ela é logicamente construída por conta da natureza do pensamento lógico analítico. Então o ser humano tem essa necessidade ontológica. Mas a sua origem, a origem dessa dialética, ela é religiosa. Esse é o ponto do Duyven, é uma dialética religiosa. Ou seja, ela é totalmente orientadora e externa à ordem intelectual. Esse é o ponto do Duyven. Então, ela não pode encontrar um absoluto partindo meramente de uma busca e de uma fé, certo? Nessa dialética teórica. A dialética teórica, afinal, é orientada externamente e necessariamente pela dialética religiosa. Esse é o ponto. Então, essa dialética teórica, ela procura livrar-se dessa orientação religiosa e fincar a sua fé na dialética teórica, na dialética do pensamento teórico. Só que, percebam, o homem, ele é, de fato, não só, mas de fato, uma criatura da história. A história tem uma natureza temporal, certo? E como tal, o pensamento teórico é embasado na história apenas, temos de admitir que é vítima da relatividade, ou seja, ele é relativo. O pensamento teórico ele é relativo. E então a solução, acompanhe o raciocínio comigo, é que ao levantar arrimos axiomáticos teóricos, por exemplo, contra a cosmovisão moderna, no caso do catolicismo romano, da BP, que tem a sua inspiração no Olavo de Carvalho, que por sua vez trouxe para sua convicção pessoal o antimodernismo guénoniano. Então, ao fazer isso, ao trazer essa oposição, certo? Acontece que isso se torna apenas uma oposição, na verdade, do pensamento teórico. Por quê? O porquê vem agora.
A modernidade, ela está presa nessa própria necessidade ontológica. Quer dizer, que desse confronto, a Brasil Paralelo espera, o Olavo também espera, bem como todos os adeptos dessa visão, dessa perspectiva teológica, alcançar uma síntese perfeita e, portanto, absoluta, não é? Atingir a plenitude teleológica, espiritual e existencial. No entanto, isso não é possível. Isso não é possível. Por que isso não é possível? Isso não é possível porque a natureza do pensamento dialético, do pensamento teórico dialético, é de natureza religiosa. E essa religião que orienta esse tipo de dialética teórica é a religião pagã, no caso da Brasil Paralelo, em apoiar-se, certo? No pensamento clássico. No pensamento clássico. E isso, assim, é um lugar comum de que o pensamento clássico, de que a cultura filosófica grega, ela é pagã. Ela é pagã. Agora, essa neutralidade é alimentada por se desconhecer, certo? Inclusive, ao menos em certa medida, não é? Em diversos contextos, pela Brasil Paralelo, qual é a natureza real da filosofia. E eu defendo que a natureza real da filosofia não é racionalista ou irracionalista, certo? A natureza real da filosofia é religiosa. É religiosa. Ou seja, a religião, de forma externa, orienta, fundamenta e dá sentido aos poderes do intelecto humano. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Então, dito isso, essa postulação do holandês Herman Duyvent coloca, de fato, um desafio para os nossos tempos. E que eu diria que, de fato, somente na sabedoria mostrada no texto bíblico lido por mim aqui é que o homem pode, de fato, alcançar o absoluto. Esse absoluto é uma pessoa, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, de fato, é a sabedoria de Deus. O que a Brasil Paralelo deseja fazer é uma espécie de teologia missionária clássica. Okay? Essa teologia missionária clássica, ela é distintamente não cristã, anticristã e, portanto, pagã. Então, esse é o meu ponto de desafio. Essa é a antítese proposta aqui por esse canal a Brasil Paralelo. Ok, irmãos? Então, não tem uma condição, certo? Não tem uma condição na qual a Brasil Paralelo possa, de fato, negar as influências religiosas na filosofia grega e, portanto, no instrumento intelectual da dialética teórica, porque essa dialética teórica ela é fruto da dialética religiosa que a antecede. Então, não há como escapar desse diagnóstico. Esse diagnóstico aqui é levantado por esse filósofo calvinista e, portanto, reformado, permanece com uma objetividade contundente e imprescindível para os nossos dias. Então, vemos assim que, de fato, a Brasil Paralelo ela não possui um postulado teológico distintamente cristão, mas um postulado teológico oferecido pela filosofia clássica para um tipo de redenção, eu diria, sociocultural do país, certo? Então isso é extremamente, eu diria, imanentista, cujo sentido finalmente repousará, e aqui eu vou citar a palavra, né, o conceito-chave, repousará no humanismo antigo que a filosofia grega nos lega. O humanismo antigo, ele versava exatamente o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Note aqui, é importantíssimo explicitar aqui. O homem, desse verso de Protágoras de Abdera,
não é o homem enquanto o sentido humanista é, digamos, como eu posso especificar melhor, é, digamos, psicocientífico e tecnossocial da modernidade e de nossos tempos. O homem é a medida de todas as coisas, afirma Protágoras. É o homem sagrado, ok? É o homem iniciado na sabedoria das eras da filosofia. Então, o homem aqui proposto é este homem. E, portanto, a Brasil Paralelo ela conserva, certo? Esse discurso intrínseco na superioridade dos valores culturais helenistas, clássicos e etc., para sanar os problemas psicológicos, existenciais, morais, políticos e educacionais do nosso país. Porque ela está apenas sendo consistente com a lógica do pensamento clássico. Mas o pensamento clássico não é cristianismo. Esse é que é o ponto. Logo, a Brasil Paralelo não pode ser colocada, de fato, dentro da tradição, eu diria, católico-romana, pelo menos ali antes de Trento. Entendeu? Então não dá para fazer isso, certo? Porque a proposta da Brasil Paralelo é, de fato, um catolicismo sob o viés Olavo perennialista. É uma outra coisa que eu não vou tratar com pormenores conceituais e históricos nesse vídeo, mas que os senhores poderão averiguar isso estudando obras, né? Leiam as obras do Olavo e leia também, por exemplo, um livro importante, de diversos, mas um livro importante de fato. Guerra pela Eternidade, do Benjamin Teitelbaum. É um livro bastante importante para, pelo menos, conectar no sentido geopolítico, no sentido cultural, no sentido metafísico, o Olavo de Carvalho a sua, não é, experiência com o perennialismo. Pois, de fato, ele foi amigo de diversas dessas figuras, amigo pessoal do Chuon, do Martin Lings, do Wolfgang Smith, do Ananda Coomaraswamy, Steve Bannon, não é, que é o ex-estrategista político do Donald Trump, etc. Né? Quer dizer, o Olavo ele teve, de fato, uma aquisição da cultura teológica e filosófica perennialista muito contundente e abrangente, ao qual a Brasil Paralelo, pelo menos em sua maioria, não tem a mais mínima noção do que seja isto. Isso é muito sério. Claro, eu estou falando a maioria porque existe sim uma cúpula na Brasil Paralelo que sabe exatamente qual é o objetivo da Brasil Paralelo e o que é que eles estão fazendo no Brasil, ok? Por que que eles não desistem, não é? Então isso é uma coisa muito séria, certo? Então não há um messianismo cristão, intrinsecamente cristão, no empreendimento educacional da Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo deseja resgatar, de fato, o homem clássico em plena contemporaneidade, o que é nada mais nada menos do que uma apostasia do cristianismo, mesmo porque a palavra de Deus diz que o novo homem, a Bíblia fala, né, no novo homem, o apóstolo Paulo fala, né, em Colossenses 3:15, se não me falha a memória, ele fala do novo homem. E o novo homem, ele não é grego, judeu, cita, servo ou livre. Então, o novo homem cristão, ele não está, certo, definido por uma força cultural histórica em específico, senão que o homem cristão transcende as forças culturais. Este é o ponto protestante de inflexão que eu contraponho à teologia filosófica missionária da Brasil Paralelo. Então, eles deveriam, de fato, envergonhar-se de, eu diria até mesmo, se denominarem claramente ou não antiprotestantes.
Porque eles não compreenderam o protestantismo. O protestantismo que a Brasil Paralelo ataca é um mero espantalho caricatural do anti-intelectualismo protestante de nossos dias no Brasil, certo? De origem brasileira. Quer dizer, o protestantismo brasileiro, ele possui sim um desenvolvimento próprio de anti-intelectualismo, não é? Com a sedimentação dos elementos educacionais, culturais, sobretudo, e cognitivos próprios do Brasil e da nossa contemporaneidade. Então, quando a Brasil Paralelo ela se diz antiprotestante, ela sequer consegue ser antiprotestante porque, primeiro, ela não sabe o que é o protestantismo. O protestantismo, para ser atacado, deve ser atacado primariamente em termos do entendimento bíblico-teológico e, portanto, a distinção que define a teologia protestante da teologia católico-romana, coisa que eles não fazem, não é? E também é em sua identidade filosófica protestante. A Brasil Paralelo precisa responder à filosofia protestante de vertente reformada, holandesa e pressuposicionalista para então, de fato, atacar o protestantismo. Porque o protestantismo, ele não comunga com essa mentalidade e com essa esquizofrenia intelectual de nossos dias. O protestantismo, historicamente, ele está muito acima intelectualmente, inclusive do próprio catolicismo romano, porque o protestantismo desenvolveu uma identidade filosófica e teológica própria. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Para o protestantismo, a tradição não pode ser infalível. Por quê? Porque a tradição ela é composta por homens. E como eu li aqui no início, somente a sabedoria de Deus que nos é dada em Cristo pode julgar o conceito de verdade e não a filosofia. Então, de fato, a Brasil Paralela ela repousa meramente no cano, eu diria, da tradição do pensamento clássico, influenciada pela proposta, em última instância, guenoniana e dentre outros intelectuais caros a Brasil Paralelo, né? Ali na esteira olavista, certo? Como Eric Wagner, Tomás de Aquino, Sócrates, Platão, Aristóteles, obviamente, certo? E outros intelectuais caros a Brasil Paralelo também, os quais a sua maioria, pelo menos na sua estrutura intelectual abrangente, oferecidas pelo Olavo de Carvalho. Então esse é o meu contraponto. Eu espero ter sido claro, ter sido objetivo, ter sido contundente e que fique claro que a minha crítica não é a indivíduos que compõem a Brasil Paralelo, ok? Em particular, a minha crítica é a natureza antiprotestante da Brasil Paralelo, porque o protestantismo entende o catolicismo romano como uma expressão apóstata que impõe o pensamento clássico como soteriologia e antropologia para o cristianismo. O entendimento protestante do catolicismo romano é esse, e, portanto, apóstata da autoridade bíblica. A autoridade bíblica no protestantismo, ela é autopistia, certo? E, portanto, auto-autenticadora. Para o catolicismo romano não é a tradição, mas o magistério da igreja que é. Então, compartilhem, curtam, comentem esse vídeo. Quem sabe não chega aí a Brasil Paralelo, né? Seria realmente interessante confrontá-los com esses elementos críticos da teologia reformada, da filosofia reformada, para que eles possam conhecer o mínimo, não é, digno para um antiprotestantismo realmente real e palpável, ok? Que Deus abençoe a todos.